Quando se fala em ESG, muito se fala em ODS. Mas o que são as ODS? As ODS são Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis que foram criados pela ONU. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esses objetivos, o que são esses objetivos, aonde que eu encontro, como que o Brasil está nesse sistema da ONU de objetivos, como que estamos em comparação com o mundo. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre as ODS. Aqui nós temos quais ODS existem. São 17 ODS. A primeira fala sobre erradicar a pobreza. A ODS número 2, erradicar a fome, enquanto a 3 fala sobre saúde e qualidade. Já a ODS 4 fala sobre educação de qualidade. A 5, igualdade de gênero, e a 6, água potável e saneamento. A ODS 7 ela vem trazendo um pouquinho sobre as energias renováveis e acessíveis, enquanto a 8 vai falar sobre trabalho digno e crescimento econômico. A ODS 9 ela fala sobre indústria, inovação e infraestrutura. Já a 10 fala sobre reduzir a desigualdade. A 11 fala sobre cidades e comunidades sustentáveis. A 12, produção e consumo responsáveis. A 13, ela vai buscar ações contra a mudança global do clima. Já a 14, vida na água. A 15, vida terrestre. A 16, paz, justiça e instituições eficazes, enquanto a 17 fala sobre parcerias e meios de implementação. Então aqui nós temos as 17 ODS, nós vamos aprofundar em todas elas, falar quais são os objetivos de cada uma delas e onde o Brasil está em cada uma. E onde eu encontro essas informações. Então, para quem nunca acessou, esse aqui é o site das Nações Unidas no Brasil. Então, ela vai falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis aqui no Brasil e sobre os impactos disso. Pode ser. Então, aqui ele explica um pouquinho o que é os objetivos, né? Fala que os objetivos são um apelo global da ação para acabar aí com a pobreza, proteger o meio ambiente, o clima, garantir que as pessoas tenham acesso em todos os lugares, possam desfrutar da paz e tudo mais. E aí ela vem com esse quadro das 17 ODS, que foi o que a gente falou anteriormente. Em cada uma delas, eu consigo clicar e acessar quais são os objetivos referentes àquela ODS. Por exemplo, erradicação da pobreza. Então aqui ele vai falar assim, que a erradicação da pobreza é erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares. Mas quais são os objetivos que cumprem com isso? Então são vários objetivos dentro do objetivo 1. E aí ele busca que até 2030 deve-se erradicar a pobreza extrema. Aqui ele vai levar em consideração pobreza extrema, pessoas que vivem com menos de $1,90 por dia. Então aí é considerado pessoas de pobreza extrema. Ele busca também reduzir pela metade a proporção de homens, mulheres e crianças de todas as idades que vivem na pobreza em todas as dimensões de acordo com as definições nacionais. Mas qual é a diferença? Parece a mesma coisa, mas não é. Nesse primeiro é erradicar e acabar. É a situação de não ter mais ninguém vivendo nessa condição com esse valor. Aqui no de baixo, ele está considerando a pobreza em todas as dimensões. Então, acima desse $1,90, às vezes 2 e pouquinho, ainda é uma condição ruim. Então, qual é a busca? Talvez não dê para erradicar isso, mas dá para reduzir pela metade. Então, o parágrafo de baixo ele vai pensar em todas as dimensões da pobreza, fora esse aqui de cima, em quebrar isso pela metade, diminuir pela metade. Implementar em nível nacional medidas e sistemas de proteção social adequados para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis. Aqui também ele vai pensar nos pobres e vulneráveis, né, que têm direitos iguais, recursos econômicos, e também pensar nos serviços básicos, propriedade, controle sobre a terra e outras formas de propriedade. 2030 também, que o foco da ONU com as ODS sempre vai ser 2030. Por isso que você vai ver muito país buscando coisas diferentes pensando em 2030. E cada país traçou seus próprios objetivos
para contribuir com esse desenvolvimento sustentável da ONU, que é mundial. Dentro disso, vai falar também sobre criar marcos políticos sólidos em nível nacional, regional, internacional, com base em estratégias de desenvolvimento a favor dos pobres e sensíveis a gênero para apoiar investimentos acelerados nas ações de erradicação de pobreza. Então, vai pensar quais são as políticas sólidas que pode contribuir para erradicar essa pobreza a nível nacional. Quais são os investimentos que podem ser feitos pelo setor público, pelo setor privado, que vai acelerar essas ações para erradicar a pobreza. Agora, nós vamos voltar um pouquinho. Não, antes de voltar, tem ali. Volta ali. Vai lá embaixo. E onde o Brasil está em tudo isso? Pensando nessa primeira ODS, onde está o Brasil? Então, aqui tem o mapa do Brasil e tem as ações que estão sendo feitas agora em 2025 no Brasil. O laranja são as ações a nível nacional e o azul são ações a nível regional. Então, aqui nós temos 19 ações a nível nacional de Brasil, pensando nas ações, buscando esse objetivo de desenvolvimento sustentável. E cada região tem a sua quantidade, porque dentro dessas regiões tem as cidades, cada cidade realizando, e tem cidades realizando mais do que uma. Isso daqui são ações, pode ser ações públicas, pode ser ações privadas também. Então, para contribuir com a ODS, não precisa ser só o setor público, pode também ser o setor privado. É aí que entra o ESG, é aí que entra a parte de buscar a parte do meio ambiente, social, governança. Então, linkando um pouquinho com o ESG, a parte social, o S do ESG, ele vai contribuir de alguma forma para essa ODS. Agora o D. Deixa eu baixar mais. A segunda ODS, ela vai falar sobre fome zero e agricultura sustentável. E qual é a busca dessa ODS? Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. Pode ir. Quais são os objetivos que cumprem com isso, né? Quais foram as metas definidas ali para poder atingir esse objetivo? Então, até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante o ano todo. Então, o foco aqui é acabar com a fome no geral. E, além disso, não só acabar com a fome, mas ter acesso também a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante o ano todo. Não é mais aquela ação esporádica. Eu vou dar uma cesta básica só no Natal. Não, é cumprir com isso para ser suficiente durante o ano todo, além de buscar também alimentos nutritivos. Porque se eu não tenho nutrientes, eu não tenho uma boa saúde, eu não vou ser tão saudável assim. Aqui ela continua falando que busca até 2030 acabar com todas as formas de desnutrição, incluindo atingir até 2025 as metas acordadas internacionalmente sobre nanismo, caquexia, eu não consigo. Tá lá, tem como cortar depois? Caquexia em crianças menores de 5 anos de idade e atender necessidades nutricionais dos adolescentes, mulheres grávidas, lactantes, além das pessoas idosas. Uma meta também é até 2030 dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, particularmente de mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, além de outros recursos, produtivos de insumos, conhecimento, serviço financeiro, mercado, oportunidade de agregação de valor e de emprego não agrícola. Esse daqui é a forma deles buscarem com que dê mais valor para pequenos agricultores, pequenos produtores. Inclusive, tem alguns programas de prefeituras, programas de governo que englobam esses pequenos produtores
para incentivar com que tenha mais agricultores familiares. E legal também pensar nisso na parte de linkar isso com o ESG, que tem a parte de consumo consciente, a parte do E lá, do meio ambiente, que eles também têm algumas empresas grandes hoje, estão fazendo alguns trabalhos, algumas formas de poder estar encontrando agricultores familiares, pequenos produtores de alimentos, para incluir isso na lista de clientes, fornecedores deles, para poder também ter um consumo consciente e incentivar essa ODS 2. Então, tem grandes empresas que estão mudando a sua forma de encontrar fornecedores para poder estar ajudando a atingir essa meta também. A outra meta até 2030 é garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas resilientes, que aumente tanto a produtividade e a produção, mas que ajude a manter também os ecossistemas. Então, não é só aumentar a quantidade de alimento, é aumentar a quantidade de alimento, mas de forma que ajude a manter também os ecossistemas. Então, é alinhar ali o meio ambiente com também a produção de alimentos. Até 2020, manter a diversidade genética de sementes, plantas cultivadas, animais de criação e domesticados e suas respectivas espécies selvagens, inclusive por meio de bancos e sementes. Inclusive, observando aqui, na verdade, ali no 2.5, no site dele está errado, está 2020, mas é até 2030, né? Porque 2020 já foi aí. Nessa questão de sementes e plantas diversificados e bem geridos a nível nacional, é porque quanto mais diversificação tiver de produtos, de espécies, de sementes, maior quantidade de nutrientes eu consigo absorver. Porque as espécies que nós temos de plantas, de sementes, cada espécie ela tem uma quantidade diferente de nutriente entre. Cada espécie que nós temos de plantas e sementes, elas têm nutrientes específicos. Então, quanto maior a diversidade, maior a quantidade de nutrientes disponível aí para a população. Além disso, das espécies selvagens também. Então, aqui é utilizar benefícios dos recursos genéticos. Então, hoje tem muito recurso genético para a parte de planta, para a parte de espécie selvagem, para ajudar nessa parte aí também. Dentro dele ainda tem aumentar o investimento de cooperação internacional e infraestrutura rural, pesquisa, extensão de serviços agrícolas. Então, aqui ele está falando para cooperar entre os países para poder ter um banco de genes de plantas e animais, aumentar a capacidade de produção nos países em desenvolvimento, em particular nos menos desenvolvidos. Então, aqui os países possam cooperar com tecnologia, com desenvolvimento entre eles. Corrigir e prevenir as restrições ao comércio e distorções do mercado agrícola mundial, incluindo a eliminação paralela de todas as formas de subsídio à exportação e todas as medidas de exportação com efeito equivalente, de acordo com o mandato de Rota de Desenvolvimento de Doha. Então, aqui é buscar a forma de exportação com medidas de efeito equivalente, que seja equivalente às exportações, para que os países consigam exportar uns para os outros. Adotar medidas para garantir o funcionamento adequado dos mercados aí de commodities, de alimentos e seus derivados, e facilitar o acesso oportuno à informação de mercado, inclusive reservas aí de alimentos. Então, é pensar no todo, pensar na exportação, pensar além de produzir mais de forma sustentável, como, por exemplo, a indústria Como, por exemplo, a indústria sucroalcooleira. Essa indústria é a indústria que faz o etanol e faz o açúcar. Ela é considerada uma indústria sustentável porque você tem a cana, e aí você vai fazer lá o bagaço, pega o bagaço, você vai moer a cana, vai ter o bagaço da cana, e essa indústria você consegue aproveitar a parte do etanol e consegue também fazer o açúcar. Mas a parte do bagaço da cana, que não é utilizado no processo, o resto que tem, ele vira energia para a própria usina. Então ele é queimado, eles têm uma usina termoelétrica dentro da própria usina,
e aí ele é queimado e a energia volta de volta para a empresa, né? A energia volta para a empresa e aquilo que eles não utilizam, eles ainda vendem para a rede de distribuição. Então, esse tipo de usina, eles ganham dinheiro vendendo álcool, vendendo açúcar e também vendendo energia para a rede de distribuição, porque sobra bastante. E além disso, tem alguns outros subprodutos, que é outros tipos de álcool, outros tipos de produtos que dá para usar em indústria química. E esse tipo de indústria é um tipo de indústria que você consegue unir a parte ali da produção de um alimento, por exemplo, o açúcar, e também a produção do álcool, que é um combustível, é energia, e também o reaproveitamento dessa energia, que é voltar e transformar em energia de novo. O que move esse mercado, tipo a quantidade que tem, que ele vai produzir de açúcar ou de etanol, que é o que a gente utiliza, vai depender muito do dólar. Então, quando o dólar está alto, é mais fácil ele vender o commodity, que é açúcar, que ela vai ser mais rentável. Então, é isso que acontece quando o nosso etanol sobe. Diminui a produção ali de etanol para aumentar a quantidade de açúcar, porque é mais rentável, porque é um commodity que está vendendo em dólar. Então, tem, inclusive, legislação que eles não podem parar de produzir totalmente o etanol, nem totalmente o açúcar para ficar regulado aí, mas o etanol pode ser feito em menor quantidade. Então, a gente para de ter etanol também, que é um combustível aí mais ambientalmente falando, ele é melhor do que a gasolina. Vou baixar, né? Pensando aí da parte da fome, né, da ODS-2, no Brasil temos 12 ações sendo implementadas a nível nacional e várias outras aí regionais, com destaque aqui na parte da região Nordeste tem 9 ações sendo implementadas na parte aí da erradicação da fome. A terceira ODS, ela fala sobre saúde e bem-estar. A terceira ODS, ela fala do quê? Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos e em todas as idades. Então, quais são as metas? Qual é o foco disso para poder alcançar essa ODS, esse objetivo? Quais metas a ONU criou? Então, até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes a cada 100 mil nascidos vivos. Então, pensando no mundo todo, a cada 100 mil nascidos vivos, a meta é buscar reduzir a morte materna para menos de 70 mortes a cada 100 mil nascidos vivos. Até 2030 tem como meta também acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos 12 a cada 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos 25 por 1.000 nascidos vivos. Então aqui, pensando nas mortes que podem ser evitáveis em crianças menores de 5 anos, então na mortalidade neonatal, reduzir pelo menos 12, um valor aí de 12 para 1.000, e crianças menores de 5 de 25 para 1.000. Até 2025, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária, doenças tropicais negligenciadas e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água e outras transmissíveis. Aqui é pensando também na parte de saneamento. Tem locais que não têm saneamento e algumas doenças que talvez em áreas mais urbanas que tenham saneamento público, elas já nem existem mais, algumas doenças que são causadas pela água. Mas tem locais ainda que não têm acesso ao saneamento. Então ainda existe sim crianças que acabam morrendo com essas epidemias, esse tipo de doença. Até 2030, reduzir em 1/3 a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento e promover a saúde mental e o bem-estar. Então aqui já não está falando mais dos recém-nascidos, não está falando menores de 5 anos, aqui está falando já no geral, a mortalidade por doenças não transmissíveis via prevenção de tratamento. Então, aqui entra a questão da prevenção. Quais doenças, se você conseguir uma prevenção por meio da saúde, por meio do bem-estar, você consiga aí, reduzir ou então acabar mesmo erradicando isso. Por exemplo,
Lógico, tem colesterol, tem diabetes, que são fatores hereditários, tem vários fatores que podem levar a isso, outras comorbidades. Mas, por exemplo, se eu tiver a promoção da saúde e o bem-estar desde a criança na parte de alimentação saudável, eu consigo reduzir isso, eu consigo reduzir para até 1/3 a mortalidade prematura por conta desses tipos de doença. Reforçar a prevenção e tratamento de abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas, entorpecentes e o uso nocivo aí de álcool. Reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por acidentes em estradas. Aqui também vai pensar na morte, o bem-estar e a saúde, também entra na questão dos acidentes em estradas. O que dá para fazer para poder atingir essa meta da promoção do bem-estar e da saúde, pensando também na parte de reduzir ferimentos e mortes por acidentes nas estradas, como prevenir acidente aí nas estradas. Até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo planejamento familiar, informação e educação, integração de saúde reprodutiva em estratégias e programas sociais. Então aqui o foco é pensar como que você consegue implementar programas de planejamento familiar para que as pessoas tenham acesso à informação, acesso à educação e tenham uma saúde melhor, uma forma de bem-estar melhor, incluindo isso dentro de programas nacionais e estratégias. Então, essa parte é a parte do governo integrar isso, a saúde reprodutiva, em estratégias e programas dentro do país. Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, acesso a serviços de saúde essenciais, acesso a medicamentos e vacinas essenciais, seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis a todos. Reduzir o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos, contaminação e poluição do ar e da água também, além do solo. Então aqui, às vezes, as pessoas têm acesso a muitos produtos químicos perigosos que elas não têm a informação. Por exemplo, mata-mato. O mata-mato ele tem glifosato. Então é um produto que é cancerígeno, mas como todo mundo está acostumado a utilizar, eu vou jogar só na graminha dali de casa, o mato está tomando conta do quintal, é mais rápido, é menos penoso do que eu pegar a enxada e carpir, vai demorar mais para o mato voltar. Mas para quem tem contato com o glifosato, ele é um produto altamente cancerígeno, altamente tóxico. Então, às vezes, a pessoa acaba entrando em contato. Fora o risco de você ter isso na casa e uma criança tomar, uma criança ingerir, uma criança passar nos olhos e acabar se intoxicando com isso. Além disso, tem a contaminação ainda da poluição da água, do ar e do solo. Então, a pessoa que usa isso de forma indiscriminada, ela já acha que não vai fazer mal. Sobrou ali, venceu, o que ela vai fazer? Ela não vai se preocupar onde ela vai descartar, porque ela não está se preocupando nem nela usar e fazer mal. Então, vai jogar onde? Vai jogar no riacho, no córrego que está próximo de casa. E aí, o que acontece? Polui a água. Aí, depois vai alguém pegar a água de lá para tomar. É a água que vai, às vezes, para a cacimba de alguém. É a água que vai para o poço de alguém. E aí, a pessoa acaba se contaminando por meio aí da poluição da água. Além disso, tem a poluição do ar também. Tem vários poluentes atmosféricos que existem hoje, né, na nossa atmosfera, só que os principais que tem, pensando aí numa cidade de porte médio, tipo Taubaté, né, que é onde a gente mora, aqui a rodovia Presidente Dutra, ela corta o meio da cidade e nós temos duas serras, a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, então a gente está no vale, que é Vale do Paraíba, só que os poluentes que vêm das indústrias, que vêm dos carros, eles recirculam na própria cidade, ou seja, a hora que eles sobem por conta das serras, eles não conseguem se espalhar e ele acaba voltando e caindo de volta sobre a cidade. Então a gente tem uma concentração bem alta de poluente aqui por conta da característica geográfica e também por conta da quantidade de veículos. Aí pensando nisso, esses poluentes, já existem artigos que eles conseguem mostrar, comprovar que muitas doenças cardiovasculares e respiratórias, uma porcentagem delas foi culpa da poluição. Então, a poluição, ela está, sim, associada a doenças cardiovasculares, doenças respiratórias. Então, por exemplo, a pessoa que sai para correr 2 horas da tarde.
2 horas da tarde eu tenho uma alta incidência de sol. Tem um poluente que se chama óxido de nitrogênio, o NOx. Ele é um poluente secundário, que ele se forma da reação do poluente que já está no ar com o sol. E esse poluente, ele também está associado a essas internações, por doenças cardiovasculares e respiratórias. E aí o que acontece? Você está correndo lá, você acha que você está praticando uma atividade física, estou super saudável, estou correndo lá na rua, 2 horas da tarde, o solzão estourando, o período que eu tenho a maior concentração de NOx na atmosfera. Então não é adequado você correr 2, 3 horas da tarde, principalmente em locais que você tem via de trânsito, que passa muito carro ali durante o dia, porque é a hora que eu tenho a maior concentração. Chega de tardezinha, esse poluente ele cai, porque daí eu não tenho sol, a concentração dele na atmosfera vai diminuindo, então não é tão perigoso assim. Os outros poluentes continuam, né? Que daí é o material particulado, o dióxido de enxofre, tem vários outros. Às vezes fica preocupado com o CO2, mas tem outros poluentes também que causam tanto mal, só que a gente acaba não percebendo. Continuando aqui, fortalecer a implementação da Convenção Quadro para controle do tabaco, né, em todos os países. Apoiar a pesquisa e desenvolvimento de vacinas e medicamentos, tanto para doenças transmissíveis quanto não transmissíveis, que daí vai afetar países principalmente em desenvolvimento que não têm acesso a esses medicamentos e a vacinas essenciais a preço acessível, né? Quando chega nos países de desenvolvimento, chega com um custo muito alto. Então aqui, essa declaração de Doha, ela afirma que os países eles têm direito, né, de utilizarem as disposições, acordos sobre flexibilidade para proteger aí a saúde pública em particular e proporcionar o acesso a medicamentos para todos. Aumentar o financiamento da saúde e o recrutamento, retenção de pessoal, reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, para alerta precoce, redução de risco, gerenciamento de risco nacional e global. Por isso que tem muita coisa mudando em relação de consumo de açúcar, consumo de gordura, muda também até a questão, mudou esse tempo atrás, tinha até uma discussão falando o que era considerado pressão alta, o que não era considerado pressão alta, gerou até um debate isso, porque falaram que a pressão alta a partir de 12/8 já estava sendo considerado pressão alta, então era pensando na questão da redução de risco, gerenciamento de risco e alerta precoce, é você pensar antes de acontecer, né? Então aqui para baixo no mapa tem aqui as ações estão sendo feitas na parte de bem-estar. No Brasil tem 19 ações a nível nacional, e aí tem as regionais espalhadas, e a maior parte das regionais estão sendo feitas lá na região norte, que tem 12, que é 4 vezes mais aqui que na região sudeste. Então esses são algumas ações que estão sendo feitas pensando nas metas dessas ODS. Posso agora finalizar, falar que foi essa terceira, se quer saber mais, se quer só assistir a próxima da relação. Então essas foram algumas explicações das 3 primeiras ODS, a gente falou um pouquinho de cada uma, quais são as metas que a ONU está buscando aqui no Brasil e no mundo. Então essas metas são metas que devem ser praticadas por serviços públicos, serviços privados, empresas públicas e empresas privadas. Então as ODS ela foi feita para que todos possam cumprir. Então é como se cada um fizesse uma parte. Então grandes empresas hoje estão buscando as ODS, estão buscando implementar o ESG para cumprir com as ODS. Empresas pequenas também, o poder público também. Então é como se estivesse todo mundo num movimento para atingir essa meta até 2030. E as ODS, hoje ela também conta como parte de você pensar no mundo como um todo. Então, países desenvolvidos, eles já têm as metas muito superiores do que os dos países em desenvolvimento, que hoje acho que quem busca mais essa parte, quem busca também pensar na parte aí de energia, né, renovável e tudo mais, tá saindo à frente nessa corrida aí das ODS para buscar ser mais sustentável até 2030. Então, se você gostou de aprender um pouquinho mais das ODS e quer saber o que tem nas outras ODS, são 17, fique atento e assista o nosso próximo vídeo, onde a gente continua falando das ODS e vai explicar um pouquinho mais das outras ODS que ainda existem.